Olá, agora sim. Tudo bem? Tudo bom? Eu tô bem, o doutor. Eu estou bem também. Como que tá as coisas aí? Aqui também, tirando tudo isso que tá acontecendo, tá bem. Muita chuva? Não, em Jundiaí hoje tá gostoso. Tá Tá. calor, tem o solzinho, nuvenzinha, tá Em bom. São Paulo tá caindo um pé d'água muito feio, né? Acho que não tem telhado que tá resistindo, né? Sério? Não Nossa, sabia. todo dia tá chovendo. Pelo menos acho que nos últimos 10 dias choveram todos os dias, hein? Chove à noite, todo dia. Olha que pé Eu já d'água. tô. Eu moro em chácara, então parece que eu tô no pântano já. E é tão gostoso morar em chácara, em sítio, né? Eu acho tão gostoso. Eu sou fã, né? Ai, eu amo a minha casa. É, assim, o dia que eu conseguir terminar, ela vai ficar Me fala uma bem. coisa, Renata. Você Se eu acorda. conseguir ficar Vai aqui. sim, vai tudo certo. Você merece tudo de bom. Você acorda com os passarinhos? Alô? Oi? Você acorda com os passarinhos? Eita, cortou. Cortou? O que foi? Filho! Ah, agora deu certo. Agora deu certo, Deu? Renata. Caiu, né? Caiu. É que a minha internet de fibra não tá funcionando, eu tô usando o do meu celular. Ah, fica tranquilo, tá? Se cair, a gente volta. Faz parte. Eu tive problema também ontem com a internet. Choveu muito e a internet ficou difícil, inacessível. E também, quando você usa o celular, se tocar o celular, se alguém te ligar, às vezes você vai ter dificuldade também para ouvir ou escutar. Normal, viu? A gente sai e entra de Ah, novo, tá tá. bom? Tá joia, tá joia. Renata, mais que um professor aqui, você ganha um amigo. Estou à disposição para te ajudar com muito carinho e respeito, tá? Obrigada, Júlia. Eu estou precisando. A minha advogada, não sei o que aconteceu, ela tá. Não sei, parece que ela não tá mais lutando por mim. Eu falo que é sempre bom, quando está acontecendo esse desgaste, conversar, às vezes marcar uma reunião, né? Porque a gente é ser humano, né? Às vezes ela não está conseguindo te demonstrar o trabalho, ou vice-versa. Eu sou muito a favor da conciliação, né? Tentar resolver numa boa, né? Sim, ela é ótima, ela estava sendo ótima, ótima. De repente, sem mais nem menos, ela falou: só vou cuidar disso daqui, não vou cuidar mais. Falei, Será que tá não está bom. passando, às vezes, por um problema de saúde, né? Porque às vezes acontece também, né? Pode ser, né? Pode ser. Mas vamos tentar resolver tirar, Vamos sim. assim, algumas dúvidas, porque ela batalhou tanto para eu tentar entrar com o isocapião, ela queria muito, e eu sempre, né, com o freio de mão puxado, porque é herança dos meus filhos, né? E tá em inventário, aí a outra parte começou a brigar, porque o pai dos meus filhos é falecido e o avô também. E aí ela tá me ouvindo, Tô te ouvindo, viu? doutor? Oi, eu tô aqui, viu? Tô te Nossa, ouvindo, tô te o ouvindo. que a gente vai fazer? Tô te ouvindo, viu? Tô te ouvindo sim. Ah, tá. Tô sim. E a outra parte, o ano passado, ela me mandou. Nunca tive problema em morar aqui. Eu moro aqui desde 2004. 2004? Nossa, você tem 16, 2004. 19 anos de posse. Tenho. Aí o ano passado ela entrou, ela me mandou uma carta registrada com um contrato de locação que o juiz deferiu. Ô, Renata, me fala Então, uma assim, coisa. Como que você entrou nesse imóvel? Como que foi a história?
Então, eu engravidei do meu filho em 2003, foi um relacionamento muito rápido, a gente se conheceu no colégio e eu tinha 32 anos, nunca tinha engravidado, engravidei e quando eu estava com 6 meses de gestação resolvemos morar junto. Só que aí eu morava Aquela ao paixão lado. avassaladora, né? Eu falo, né? Sim, eu achei que eu tinha encontrado o príncipe encantado, pena que ele virou sapo, né? Mas tudo bem. Acontece, E acontece, faz parte. É que não, eu tem tenho. dois detalhes, eu falo para os alunos, né? Acaba a paixão, você enxerga a verdade. Tem isso também, né? Eu enxerguei a verdade. Dura É a verdade, dura na verdade. verdade. E eu fui morar na casa dela, que é ao lado dessa daqui, e num quarto, cozinha e banheiro que tinha. Em 2004, eu tinha um dinheiro que eu pagava aquelas cartas de crédito de carro, eu tinha salão de beleza, então eu tinha a minha vida financeira toda resolvida, Você era né? independente, vamos dizer assim, né? Super, Super super independente, não dependia independente. de ninguém. Morava, não dependia de ninguém. Morava com os meus pais, mas eles nunca precisaram de ajuda financeira. Meu pai era empresário na época também, mas sempre quis ser dona do meu nariz. E aí fomos morar lá, pegamos essa carta de crédito. Essa casa, ela existe desde 1995, tá? O meu Uma casa ex-marido antiga, né? construiu muito, ele levantou a casca, quer dizer, só cimento, tijolo, laje e telhado. Foi o Em básico do básico, 1995. né? Básico do Isso. básico. Isso, porque ele era casado, ele namorou 10 anos e ficou casado 1 ano, Tá. tá? Aí eles se separaram, ele devolveu tudo que ela colocou aqui dentro, né? Ajudou na construção e viveu solteiro por um bom tempo até a gente se encontrar no shopping. E aí começou o nosso relacionamento. E nós vivíamos juntos nessa casa. Por que eu pus dinheiro nessa casa? Por quê? Porque o meu ex-sogro e minha sogra sempre, a vida inteira, falaram que era dele, né? E eu falava assim, pelo amor de Deus, nós estamos pondo nosso dinheiro aqui, isso não vai dar certo. Não, pode deixar. E eles falavam pra mim que Mas eles era falavam isso? É dele. meu, mesmo vocês morando. Tinha esse papo. Falavam que era do Vladimir. Nunca falaram assim, ó, doamos para você, demos de presente, nada disso. Nós chegamos a cogitar isso daí em 2009, 2010, porque o pai ele não queria fazer, acho que a transferência, porque ele era usuário de droga. Então, assim, para ele segurar, acho que o bem, para deixar para os netos, né? Porque ele falava que ele não ia pôr no nome mais do Vladimir. Eu falava, nem importa, só ele faleceu meu sogro em 2019, ele me chamou, ele falou assim, Renata, uma das crianças, enquanto eu estiver vivo, eu nunca vou te tirar daí, nunca, nunca. Agora, quando eu morrer, como eu não passei nada no papel, eu não sei o que vai ser de vocês. Sempre era o boato, né? A conversa, e agora, né? Então, eu acreditei fielmente que era dos meus filhos até então, tá? Aqui é um terreno grande, eu vou te mostrar, vamos ver se eu até tirei um xeroquinho para o senhor entender melhor como que é. Renata, me fala uma coisa, qual o tamanho dessa propriedade aí? Ela é de quantos hectares ou metros quadrados? Joia. Você viu que eu vou te direcionando para te ajudar. Tá, joia. Em cartório, na É. escritura, eles têm 2.591 metros quadrados. Tá.
na escritura. Na escritura. E quando eu me separei, eu estava mexendo nos papéis do meu marido, eu achei esse daqui, ó, esse mapinha, e somei as duas metragens e descobri que ela tem 4.000 e poucos metros quadrados. 4.000 e poucos metros quadrados. Isso. Só que na escritura deles tem só 2.591 metros quadrados. Corri atrás da prefeitura, a prefeitura falou que a metragem estava errada, que precisava juntar todo o pessoal para regularizar, bibibibibi. Eu falei, não, tá, tem alguma coisa errada aí. Se eles têm 2.591 metros quadrados, essa área que eu tô, porque ela é murada, tem a divisão de muro, são 2 portões, entradas individuais, né? Tem algum problema aí, não sei se é a metragem, né, ou os marcos do terreno que tá errado. Entendeu? Entendi. Agora, o meu maior problema aqui é que eles são muito conhecidos dentro da prefeitura. E assim, tipo assim, a amizade é daquela que faz assim, fazemos qualquer negócio para te ajudar. Só que tem um lado também, viu, Renata? Porque uma coisa é regularização administrativa, que é na prefeitura, no estado, e outra coisa é regularização no cartório. No cartório, muitas vezes você consegue ter um imóvel regularizado e na prefeitura irregular, ou vice-versa. Então, por mais que eles tenham essa amizade, que a gente sabe que existe, né? Amizade local é terrível, cidade de interior, cidade menor, mas você consegue resolver, viu? Não dá para justificar, não dá para resolver porque ele tem amizade, não, dá para passar por cima sim, depois eu vou te explicar direitinho, viu? Tá. E aí eu descobri esse mapinha. Como é tudo dividido, é água dividida, luz dividida, cada um. A única coisa que eu não consegui pagar, porque eles nunca aceitaram, porque eles falavam assim, não, a gente tem que ajudar a família. E eu não quero que vocês paguem PTU. Eu consegui pagar nesses anos todo um ano de PTU só. Dividi com eles um ano de PTU, mas não tenho recibo, não tenho nada. A água, desde o início, o cavalete, tudo está no meu nome, a luz estava no meu nome, depois passou para o nome do meu ex-marido, voltou para o meu nome. Então, assim, como comprovar, sem ser o IPTU, eu tenho como comprovar que eu moro aqui todos esses anos. Ô, Renata, até para te tranquilizar, você ganhou mais que um professor, ganhou um amigo aqui, eu quero muito o teu bem. Tem muito boato bobo, na internet tem muito boato bobo. O usucapião não pode ser superior a 250 metros quadrados. O usucapião não pode ser superior a 50 hectares. Para fazer o usucapião tem que morar, não pode sair de lá, hein? Se sair de lá já perde o direito. Outro boato que eu ouvi também, não pode ter outro imóvel. Se tiver outro imóvel, outra ação do usucapião também não pode, hein? Usucapião de herança, meu Deus do céu. Tem cada boato idiota. Tem o Flávio Augusto, não sei se você gosta dele, do Flávio Augusto, é um que dá muita palestra. Olha, eu olhei tanto que eu nem sei quem foi que eu vi. A minha advogada, ela falava assim, eu entendo de usucapião, você não tem que ficar olhando essas coisas. Mas a doutora não está me resolvendo. Você gosta do Leandro Carnal? Ou Sérgio Mário Cortella? Só vendo a foto, o nome eu não consigo guardar. O Leandro Carnal, ele é sociólogo, né? Também ele participa de um programa na Cultura, Café Filosófico. É bem legal, eu gosto muito dos livros dele e do Sérgio Cortella. E ele fala a verdade, ele fala que a internet ela é muito boa, ela trouxe grandes avanços, mas ela abriu as portas para os idiotas, né? Então, hoje em dia tem muita gente falando o que não sabe, vendendo curso de regularização de imóveis, não tem nem noção do que é, que você vai conseguir regularizar o imóvel, você vai se tornar experiência, você tem experiência, os coaches, né? Você sabe disso. Hoje é curso para tudo. Hoje um parente veio mostrar para mim, eu não acreditei nisso, uma aluna também tinha mostrado para mim, curso de como você ir no banheiro. Como pode você fazer um curso para aprender no banheiro fazer o número 2? Então, assim, é assustador, né? É assustador, né, Renata? Eu acho. E eu tenho um problema muito sério aqui com a internet, porque eu tenho um rapazinho de 19 anos e uma menina de 12 anos. E assim, eu tô até com um problema na minha internet porque eu tive que desconectar. Aí eu conecto, porque o mundo deles é esse. Né?
E tem que tomar cuidado, porque senão só vive disso na internet. É um perigo, né? É um problema, né? Não, dá para regularizar sim. Hoje em dia, já há 10 anos para cá, é possível fazer uso capião, mesmo que você não pague o IPTU, não pague o ITR, porque o uso capião você tem que ter a posse, mansi pacífico, orimus domini. Se você paga IPTU ou não, abre luz ou não, é claro que se você paga, ajuda. Mas se você não paga, não vai tirar o seu direito, porque o que você tem que provar é a posse. Essa posse pode ser direta, indireta ou alternada. O que é a posse direta? É o que você tem, você mora. A posse indireta, vamos dizer que você queira alugar, emprestar para alguém e faça um contrato de comodato. Você também tem posse para uso capião. E falo mais, se você falar, vou morar numa outra casa e vou deixar fechado esse imóvel, você também pode fazer uso capião, essa é a chamada posse alternada. Então é uma realidade, você consegue fazer uso capião sim, viu? Você tem muito tempo de posse. Nós estamos falando de uma posse desde 2005, né? 2004. 2004. Nossa senhora, olha, 16, 19 anos de posse. Mas a construção que ele fez em 1995 e nunca ninguém morou aqui. A irmã dele, que está pedindo agora o imóvel, né, ela nunca quis morar aqui. Ela nunca gostou. E o seu Sérgio e a dona Dora sempre falaram que era do Vladimir. E tinha já até uma divisão de boca, que estava tudo certo. Eu vou te contar uns detalhes para você entender. Tá bom, conta comigo. Eu tive que entrar com um processo contra o pai dos meus filhos, porque ele mexeu com a minha filha. Entende? E a mãe e a irmã, elas não admitem isso. Então, elas querem ferir, elas querem me prejudicar. Elas não, eu não acredito que a dona Dora faça isso. É que ela agora está com procuração total da dona Dora, então ela quer fazer de tudo para me tirar daqui. Inclusive, por causa desse processo. Inclusive, ela conseguiu uma carta no inventário da ex-mulher, que a ex-mulher do meu ex-marido é madrinha do filho dela. Ela conseguiu uma carta, elas fizeram uma carta de quem construiu a casa foi o pai dela e o meu ex-sogro. E isso não é verdade. Eu tenho aqui os documentos, eu tenho o livro caixa dele, né, assim, para poder me ajudar. E é por isso que elas não querem que eu tenha vida, elas não querem que eu tenha uma outra pessoa morando junto, elas não querem saber se os meus filhos são herdeiros direto ou não, elas querem me tirar daqui de qualquer jeito. E elas fizeram isso como? Ligando para você, indo até aí te incomodando? Como que tá a situação? Mandaram notificação? Não. Desde que iniciou esse processo com a Maria Júlia, o que aconteceu? O Vladimir morava com a mãe e o juiz proibiu os meus filhos de irem na casa dele, ou seja, infelizmente eu tive que proibir de ir na casa da avó, porque ele morava na casa da avó, né? E eles tinham um horário de 1 hora por sábado com a minha supervisão e os dois não quiseram. Na verdade, aquela visita assistida, né? Isso. E aí eles foram se distanciando, né? Aí o Vladimir queria entrar com um processo para a avó envolver. Eu falei, não tem problema sua mãe ver. O único problema é que quando as crianças descem, você se esconde dentro da casa e aí você tá lá para ver as crianças sem a minha supervisão. E eu não podia descer. Entendeu? Passou uma situação difícil, hein, Renata? A situação, né? Difícil, o seu Sérgio não. O seu Sérgio, meu portão, Renata, abre o portão para mim. Abria, ele vinha, ele arrumava, porque os canos de água deles passam tudo pelo nosso terreno, toda a fiação elétrica, mas tinha que pedir para abrir o portão, porque ficava só os meus filhos dentro de casa, eu tinha que trabalhar. Eu não podia deixar quieto. Que situação, hein, Renata? Você passou um perrengue, hein? Sim, passei, ainda que hoje eu não estou chorando para te contar. Cabeça boa, não. Você é uma vitoriosa, você é uma vencedora. Ai, né? menina.
Eu tentei até... Eu fui no... Ai, como é que vocês falam? No público, da Defensoria Pública, contei a história, consegui a entrevista, mas infelizmente... Não bateu os requisitos, né? Não foi isso. Na verdade, passou batido, porque o meu primo veio morar comigo, ele tem esquizofrenia. E o meu irmão, há 1 ano e 2 meses atrás, me expulsou de cuidar deles, lá na chácara do meu pai, e pegou uma procuração, assim, gente, absurda. Quando eu li essa procuração, é uma coisa absurda. E ele conseguiu pegar tudo o dinheiro do meu primo e eu comecei a correr atrás das coisas dele, né? Hoje eu falei, Bill, não posso correr mais atrás das suas coisas. Hoje eu tenho que fazer minha reunião de qualquer jeito. E ele veio morar comigo. E por conta disso, porque ele é americano, recebe de fora. O meu irmão conseguiu entrar na conta dele, colocou conjunta. O banco não quer se responsabilizar por nada que aconteceu. Então, assim, todo dia tenho que sair, tenho que ir atrás de um cartório, atrás da advogada, e ele junto comigo. Por isso que eu não consegui fazer. Eu consegui a entrevista, mas eu não consegui dar continuidade ao processo. Entendi, Renata. Entendeu? Agora, Renata, tem uma notícia boa. O que você tem de posse é muito tempo. Você tem 19 anos de posse. No Brasil, nós temos 3 procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo. Então, são 3 procedimentos. Eu posso escolher usar o fórum, o Poder Judiciário, uma ação de uso capião. É uma ação que não é litigiosa, ela é consensual. Você não vai processar ninguém, você só vai falar dos seus direitos. Você vai falar que você tem a posse, mas pacífico, animus domini, e vai provar. Você não está processando, porque a gente costuma dizer processo, e quem não conhece, às vezes fala, meu Deus, eu vou processar alguém. Não é processo processar alguém, e não é. O processo pode ser litigioso ou consensual, o seu é consensual. Por que consensual? Porque você está batendo na porta do Poder Judiciário e falando, judiciário, eu tenho a posse mansa e pacífica, a posse de 19 anos, mansa e pacífica, porque ninguém fez nada contra mim judicialmente falando, e tem o animus domini. O que é animus domini? Alma de dona. Animus domini. Alma de dona. Você tem, Renata, você tem a alma de dona. Por quê? Você vai falar assim, por quê, professor Júlio? Professor Júlio, você é espírita e está vendo uma alma aqui, não é nada disso, né? Não é nada disso. Na verdade, o que é alma de dona? Você se sente dona. É sua casa. Se alguém te perguntar, onde é sua casa? Você vai falar que aí é. Você faz benfeitorias, faz reformas, faz manutenções, faz limpeza. Você tem a alma de dona, a vontade de ser dona. Você tem os 3 requisitos. Uma notícia boa, você tem os requisitos para uso capião. Mas e essa carta que ela me mandou me cobrando o aluguel em 2021? Já não corta isso? Não, isso é boato também. Como diz o Mário Sérgio Cortella, a internet abriu as portas para os idiotas, né? Tem muita gente falando besteira que não sabe, sem responsabilidade. O uso capião, você só deixa de ter a posse mansa e pacífica a partir do momento que você tenha uma ação possessória ou petitória em andamento? Não. Uma ação possessória ou petitória com trânsito julgado. Então, qual seria a situação então? Vamos dizer que tivessem feito contra você uma ação reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, ou as petitórias, reivindicatória, ação de resgate, missão de posse, e você tivesse perdido, hein? Não em grau de recurso, não em andamento. Se você tivesse perdido, se tivesse ocorrido o trânsito julgado, aí sim, a sua posse não era mais mansa e pacífica. Agora, boletim de ocorrência, notificação, cartinha, verbal, outros processos que não configurem com o trânsito julgado, não vai mexer com o seu direito de propriedade, de posse, né? O senhor vai falando, o doutor vai falando, eu vou anotando. Vai anotando. Você anota aí, você tem os 3 direitos. Você tem a posse, quanto tempo? 19 anos. 19. Essa posse sua é mansa. 18, né? 18, né? Vai fazer 19, né? Não é isso? Isso. A sua posse é mansa e pacífica, porque ninguém te processou. Mandou essa cartinha aí, mas essa cartinha não tira nada de posse mansa e pacífica. Tá. E além disso, você está no inventário. também não muda nada. A posse é um direito sui generis.
que é sui generis? Não tem um conceito definido. O enunciado... Não vai... pode falar. Fala, Renata. Não vai mudar, porque quando eu me separei, isso eu acho que é importante falar para o doutor. Nós fizemos um acordo em comum, eu e o Vladimir, e foi colocado o meu processo de dissolução de união, mas o juiz indeferiu. Indeferiu quando sai fora? Ou indeferiu é quando perdeu, né? Foi improcedente. Ali, ele diz o seguinte, que eu poderia morar na casa por 10 anos. Aí o juiz tirou, por quê? Porque ele falou que ele não detinha a posse. Como é que ele vai me dar uma posse de 10 anos se ele não tem a posse? Porque isso era uma herança futura, né? O doutor acha que isso vai me prejudicar? Não vai, não. Com muito carinho, muita propriedade no assunto. Eu uso capião com base na posse. E a posse é o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. O que diz esse enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil? A posse é um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos. Então eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer uso capião. Se fizer inventário, em regra, nem receber a sua cota à parte você vai, porque quem que vai se tornar proprietário? Os herdeiros, né? Coproprietários. Você tem a posse, você tem que aproveitar essa posse que você tem e exercer um direito que você tem, que é o de pedir uso capião, de requerer uso capião, para transformar essa posse em propriedade. Esse uso capião, Renata, para você, ele é imprescindível porque você vai usar ele para se defender, para se proteger, para ter um guarda-chuva, um escudo protetor. Você vai usar a súmula, anota aí também, súmula 237 do Supremo. Peraí, súmula 237 do Supremo. Depois você pode digitar tudo que eu te falei no Google, você vai achar, hein? Inclusive reportagens minhas, entrevistas também, tá? Tá, o senhor só me passa do primeiro que eu não anotei o número. Tá. Então anota o primeiro aí, Jornada de Direito Civil, enunciado 492. 492. Da 5ª Jornada de Direito Civil. 5ª Jornada de Direito Civil. O que esse enunciado quer dizer? Ele separou a água do vinho. Ele transformou a posse num novo conceito. A posse é um direito totalmente sui generis. Eu posso comprar e vender a posse. O que é comprar e vender posse? É vender um imóvel irregular. Tem pessoas que compram. O tempo de posse que você tem não é o caso, tá, Renata? Mas só te ensinando para você ficar craque no assunto e você pensar o que você quer fazer. Hoje vamos dizer que você não queira mais morar aí. Tem lembranças que te incomodam, não é o caso. Pelo contrário, você até gosta muito. Mas vamos dizer que você quer mudar, tá? Você não quer mais, não quer gastar dinheiro com isso, ou não pode gastar. Qual seria a sua opção? Vender a posse. Você poderia vender os seus 18 anos de posse através de uma cessão de direitos possessórios e afins. Quem comprasse, o casal, a família, ele ou ela, faria a custo por eles, né? Eles queriam custear isso se quisessem, uso capião, ou uma REURB, uma regularização fundiária. Mas você não estaria cometendo nenhum crime, porque comprar a posse e vender a posse no Brasil é algo que existe de fato. Não é crime comprar e vender um imóvel irregular. O que eu não posso é enganar os outros. Estou te vendendo um imóvel regularizado, hein? Está no meu nome, não está. Então eu te induzi a erro. Aí sim é o crime, hein? Traria, estelionato, essas coisas. Mas você vender uma coisa que você tem posse e tem 18 anos, e se tem alguém que quer comprar, e tem muita gente que compra, porque normalmente a posse você paga um valor abaixo do valor de mercado. Então esse investidor, essa investidora, ou aquele que quer morar mesmo, quer investir em atividade rural, ele compra e ele faz as medidas judiciais para regularizar, judiciais, extrajudiciais, administrativas, entendeu? E até também se defende, né? Contra alguém que queira tirar de você. Então, se passar na sua cabeça uma ideia mais ou menos assim, eu não quero ficar aqui é muito grande para mim, dá muito trabalho, a despesa é alta, porque a gente sabe que sítio, né? Tem isso também, né? É muito bom, mas a despesa é alta, ainda mais tem animais, né? Então, uma opção que você tem para não gastar nada e receber o que você tem é a cessão de direitos possessórios e afins. Agora você fala, não, eu não quero sair daqui, eu quero passar o imóvel para o meu nome.
Como que você vai passar esse imóvel para o seu nome? Você vai fazer uso capião extraordinário e o documento do imóvel vai para o seu nome. Então o documento do imóvel vai para o seu nome, você vai se tornar dona, proprietária. Aí você faz o que você quer, você pode vender já regularizado, o valor é outro, você pode dar em garantia, aí a situação é totalmente diferente, entendeu? Legal. Aí então eu falei para a doutora, doutora, eu posso usar o extraordinário, pelo que eu li. Ela falou, não é nada disso, eu entendo de uso capião. Falei, oi? E qual uso capião que ela queria usar? Então, inclusive, conversando com ela hoje, ela falou para mim que eu vou perder a minha posse, que ela acha que eu vou perder a minha posse, porque em 2010, o meu ex-sogro, ele entrou com desmembramento do terreno na prefeitura. Eu falei, mas é só um desmembramento, ele não me pediu para sair, ele não pediu nada, por que eu vou perder a posse? Né? Aí, inclusive, o desmembramento está na metragem errada do terreno. Né? Ela falou, eu acho que você vai perder por isso, e é que eu não sei onde está o meu papel, que eu preciso anotar aquilo que eu ando meio esquecida. E por mais um motivo que eu não sei onde está o meu papel para lhe falar, só para me ajudar. Não tem problema. Vai marcando aí, não tem problema não. O que eu queria falar para você? Não tem sentido. Não tem sentido, né? Eu acho que no direito, eu falo muito para os meus alunos, você tem que especializar. Não dá para atuar em todas as áreas. Você vai me desculpar, mas se tem um ramo que não combina com o direito imobiliário, é previdenciário. Eu diria que quem trabalha com previdenciário não dá para trabalhar com imobiliário. São ramos opostos. Criminal, trabalhista, são ramos totalmente opostos, né? Então, empresarial. Então, você tem que ser especialista. Quem faz tudo, acaba não fazendo nada, acaba falando muita bobagem. Como que você, com 18 anos de posse, você consegue comprovar que você investiu no imóvel, fez benfeitorias? Se eu falar para você, você tem documentos para provar a posse? Você tem, tenho certeza que você tem. Você tem, talvez a água esteja no seu nome, ou a luz, está? Tá? Ótimo. Fotos, recibos, notas fiscais, contrato de prestação de serviço. Às vezes, Renata, você comprou uma geladeira, você comprou um fogão, você comprou um micro-ondas, a nota fiscal está lá, endereço, seu nome. No meu nome. Um celular, todo mundo compra celular cada 2, 3 anos, não é isso? Então compra. Você tem essas notas fiscais, tudo isso é prova de posse. Certidão de distribuidor civil prova a posse mais pacífica. Animus Domini é provado com esses documentos, com fotos, imagens, benfeitorias, tanto a posse quanto o Animus Domini. Você tem essas provas, porque ninguém consegue esconder a posse de 18 anos. Nem que você não quisesse ter prova, você tem. Entendeu, Renata? Não, mas todo mundo aqui me conhece. Então. Todo mundo sabe que eu só não sei como eles são muito amigos, porque meu vizinho de baixo é a prefeitura, de um lado é a prefeitura, do outro lado é a prefeitura, de cima é a dona Lourdes, mas eu não sei se aí ela tem que fazer aquela cartinha, né? De um documento. Não sei se vai fazer porque elas são muito amigas. E a dona Dora e a Vânia, que são as minhas vizinhas também. Quer dizer, as herdeiras, né? E uma vizinha só que eu tenho. Você tem tudo para fazer uso capião, para dar certo, para regularizar. Você só não faz uso capião se você não quer. Direito você tem, né? Não, eu quero. E tem outra, Renata. Não só o uso capião vai te ajudar a você se tornar proprietária, mas ele vai ser para você um escudo protetor. Porque se alguém ingressar com uma ação contra você, você está usando o quê? A súmula 237 do Supremo para se defender, entendeu? Tá aqui anotado já. Súmula 237. O que é essa súmula 237? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então você vai ter um escudo protetor, um guarda-chuva, enquanto esse uso capião estiver em andamento, e vai regularizar o imóvel. Quais são os documentos para uso capião? Judicial e extrajudicial. Lembrando que o seu caso, pelo que você me conta, eu analisando, tem que ser judicial. O extrajudicial está na modinha, né? O uso capião extrajudicial. Eu fui um dos primeiros advogados no Brasil a conseguir fazer o uso capião extrajudicial. Não é o caso seu. O seu caso é judicial, utilizando a modalidade extraordinária, entendeu?
Utilizando Você vai, o extraordinário. Você vai fundamentar o seu uso capião, vai ser o do 1238 do Código Civil. 1238 do Do Código Civil. É esse uso capião que você vai usar. Quais documentos você precisa? Contas de consumo, água, luz, se você tiver e tem. Outras contas, às vezes internet, está no seu nome. Talvez cartão de crédito, que chega aí também. Extrato bancário. Não? O correio aqui é terrível, terrível. Mas eu tenho, de água e luz eu tenho, algumas notas fiscais de entrega de compra, eu tenho. Nota fiscal de geladeira, fogão, micro-ondas, televisão, de qualquer coisa. Contrato de prestação de serviço, recibos, multa. Você dirige, Renata? Dirijo. Você toma muita multa? Odeio receber multa. Não tomo. Não tomo. Mas em vez em quando... Meu ex-marido tomava de monte. Mas em vez em quando você toma uma multinha, né? Você é filha de Deus também, né? De vez em quando. Então, essa multa... eu recebi uma de dívida ativa. Lá, olha que beleza. Agora. Claro que ninguém quer receber notificação de dívida ativa, mas isso te ajuda, é prova. Se a prefeitura está te notificando aí, ela entende que você mora aí. Você tem posse. É uma forma de provar a posse. Então tem tudo para dar certo, hein? Prova você tem. Cartão de crédito. Cartão, não, vai no endereço da minha irmã. Vai no endereço da sua irmã? Tá. Mas você tem bastante documento, hein? Se eu virar para você e falar assim, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você prove com 10 documentos por ano. Não precisa ser documentos iguais, documentos diferentes, 10 por ano. Se você tem 18 anos, você consegue? Vai conseguir, não vai? Acho que eu consigo. Tá vendo? E quando eu falo pelo menos de água, luz, telefone. Lá, então. Ai, que beleza. 10 eu não sei se eu tenho, mas... de 6 a 10, né? Pode ser 6. E me fala uma coisa, você tem também fotos? Tenho fotos da reforma, tenho algumas fotos antigas do meu ex-marido quando estava só a casa, né? Tenho fotos dos meus filhos pequenos aqui. É que eu troquei de telefone e perdi muita coisa. Mas eu tenho algumas sim. Tenho sim. Tenho do começo, tenho algumas do meio, do João brincando aqui no quintal, essas coisas. Que legal. Que legal. Renata, como que funciona o processo de uso capião judicial? Então nós temos 3 caminhos, né, para usar o uso capião. Judicial, eu vou mandar para o juiz. Isso. Extrajudicial, vou fazer no cartório. Tem vários requisitos. O cartório não pode ser conservador, não pode ter litígio, tem que ter todas as provas bonitinho, muito bem organizado. Não é o seu caso. Não que você não tenha algo bem organizado, porque você tem uma posse linda, mas você tem uma expectativa de litígio. Tem gente aí que não quer que você se torne dona, proprietária. Sim. Então você não pode correr esse risco de fazer algo no cartório e depois ter uma impugnação. Você já faz judicial, entendeu? E existe o caminho da prefeitura. Você faz um requerimento na prefeitura, a Comissão de Regularização Fundiária, e pede a REURB, né, regularização fundiária. Também não é o seu caso. Não é o seu caso, não. Como que funciona o uso capião judicial? Judicial, no Poder Judiciário. Professor Júlio, é demorado. Não. Quem fala isso, eu dei uma entrevista para a TV Justiça faz uns 6 meses. Eu escrevo muitos livros sobre o assunto, e tinha outro doutrinador que era de direito civil. Ele falou, no escritório que eu trabalhava, eram as ações mais demoradas. Aí eu percebi na hora, que nem advogado advoga. Porque quem trabalha com uso capião sabe o que eu estou falando, é verdade. Tem decisões de 1 ano, menos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. O uso capião já foi a ação demorada, uma das mais demoradas. Hoje não. Eu diria que eu prefiro muito fazer um uso capião que dura 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, do que fazer às vezes uma processória, um divórcio litigioso, que não se entende, não tem acordo, um inventário. É muito mais demorado. Quando o fórum é ruim, quando o cartório, a juiz é ruim, o que você distribuir e cair na mão dele ou dela vai ser ruim, vai ser demorado, porque o fórum é ruim. Não é o uso capião que é ruim. O processo é digital, é tudo escaneado, a perícia hoje em dia é muito rápida, porque tem equipamentos para isso. Ou seja, não é demorado. Vai me desculpar, quem fala isso não atua na área. É uma realidade. É fácil de ver isso. Então, tem tudo para dar certo. Você sabe como funciona o processo? Dá entrada no processo, vai ser feita uma distribuição. Quando você dá entrada no processo, você vai pagar taxa judiciária.
Taxa judiciária. Quanto que é essa taxa judiciária? É o Tribunal de Justiça de cada estado que vai determinar. Tem Tribunal de Justiça que a taxa judiciária, em regra, é 1%. Tem Tribunal de Justiça que outros estados, 2% em média. Tem Tribunal de Justiça que chega até 4%. Alguns estados. Você está no estado de São Paulo, né? Então é 1%. No estado de São Paulo nós não podemos reclamar porque ainda, juntamente com alguns outros estados, é a menor taxa judiciária do país, né? Então não é tão absurdo assim. Aí você fala, tá, mas 1% do que, professor Júlio? 1% do valor da ação. E qual que é o valor da ação? O valor da ação é o valor venal. Você sabe qual que é o valor venal daí? Então, o valor venal é do terreno todo, né? Como aqui está fora do cartão de IPTU, do carnê de IPTU, não tem o valor venal desse pedaço aqui. Entende? Quando não tem o valor venal, aí tem outras formas de você levantar isso. Como que você vai levantar isso? Não, eu digo assim, existe o IPTU da área toda, mas a área está errada. Tem o valor venal. Quando o valor venal não corresponde à realidade, que é o caso, né, porque é da área toda, aí você pode fazer uma avaliação. No caso, no escritório aqui, você me fala mais ou menos quanto vale e eu faço a avaliação por aqui. Consigo entrar no Google Maps, ter acesso a fotos, né? A gente consegue, tem sistemas para isso hoje. E é feita a avaliação por aqui. Professor Júlio, vale 1 milhão, porque eu acho que vale 1 milhão. Não, você não pode pensar assim, porque senão vai ficar caro o processo. O valor mínimo possível, sabe? Valor de terreno. E aí, põe lá. E aí você informa o juiz, Se eu não me engano, a advogada falou que acho que ficava em 4 mil ou em 12 mil. Ela me passou essa informação. É que eu não tenho ela agora, porque ela fez até conta errada. Eu falei, mas essa porcentagem disso dá diferente o valor. Ela falou, é verdade, eu errei. Alguma coisa assim. Não, dá para trabalhar. Aqui a capa do... Na verdade, eu não tenho a capa do carnê de IPTU, né? Não tem problema. Isso é fácil de levantar, isso dá para achar. Você vai gastar taxa judiciária 1% do valor da ação. Se tiver que fazer um valor de alçada, calcule que você gaste uns R$1.000. Imóvel rural, uns R$1.000. Dá para fazer um valor para cair nisso. De alçada? O que é isso? Valor de alçada é um valor a título para cumprir tabela, não é o valor real. Tá. Valor de mercado é o valor real. É o valor que, se você fosse vender aí, é o que você iria pedir, um exemplo. Valor de alçada é um valor simbólico, com base no terreno. É só para ter um valor, entendeu? Depois que você paga a taxa judiciária, o processo jus-capião, o início é esse, juntada de documentos. A partir do momento que já foi saneado, né, já houve a juntada de documentos, aí vai para o cartório vai fazer um levantamento e vai começar as citações. Citações de quem? Vizinho, lado direito, lado esquerdo de fundos, e também, além dos vizinhos, nós vamos citar o último proprietário que consta na matrícula ou os seus herdeiros. A citação é por correio. Se for feita por correio e der certo, ótimo. Se não achar, aí nós vamos para uma terceira tentativa, ou uma segunda tentativa, na terceira é por edital. Edital é uma citação de mentirinha, fictícia. Ninguém lê, né? Ninguém lê, falou tudo. E olha que legal, aí a última fase do jus-capião já é a perícia. O juiz vai nomear um perito, seja ele, seja ela, vai fazer um levantamento topográfico. Imóvel rural, normalmente é georreferencial. Imóvel urbano, topografia. Planta e mineral descritivo. Feito isso, já vamos para a fase decisória. O juiz vai decidir. Então, eu calculo que nós temos hoje no jus-capião judicial 4 fases. 4 fases importantes, né, de fato. O doutor falou georreferencial em área rural. Em área rural. É uma topografia, só que tem alguns requisitos a mais. Então, eu acho que estava me enganando, porque olha só, aqui onde eu moro, ele não é considerada mais área rural. São 4 chácaras, mas é urbano. Então tem IPTU, não é nem TR. É IPTU? Então vai ser uma planta e mineral descritivo mesmo. Com memorial descritivo. Planta e memorial descritivo. Isso é a última fase. É a última fase. Então, você vê, o jus-capião não é demorado, não é cansativo.
É que eu ainda não consegui fazer. Quando eu estava trabalhando, eu queria ter feito isso, né? Entendi. Mas eu não consegui fazer porque no inventário elas colocaram que ninguém pode entrar, ninguém pode tirar a medida, porque eu coloquei no inventário que a metragem está errada do terreno, né? E ela proibiu, ninguém pode entrar, ninguém pode medir, ninguém pode fazer nada. Aí eu falei assim, viu, doutora, mas tem que ter um meio judicialmente da gente entrar e tirar essa dúvida, né? Aí ela falou assim, Renata, mas você vai gastar muito, bababá. E ela começou a me enrolar, sabe? Eu falei, não vai dar certo isso. Não tem lógica. Agora você já sabe, você está bem orientada, você já sabe como funciona, você já sabe que você vai gastar taxa judiciária e vai gastar com citações, não são muitas, citação é R$12, alguns estados chegam a 14, 16, 18, então não é nada absurdo também. Se você pedir a justiça gratuita porque está desempregada e o judiciário deferir, você não gasta nem isso, nem taxa judiciária nem citação. Então é importante lembrar também. Mas nesse caso, o que o doutor acha? Se eles são muito conhecidos... Não, isso não muda não. Não muda não. Isso não vai mudar? Não vai mudar não. Isso é boato. Tem muito boato, né? Porque é amigo de fulano, amigo de ciclo. Não. Se acontecer de fato de alguém ter contato com alguém, e a decisão for uma fatalidade, vamos dizer assim, você recorre, tem segundo grau para isso. Segundo grau, o Tribunal de Justiça é em São Paulo, município de São Paulo. Né? Então tem o tribunal para isso, o Tribunal de Justiça, tem o terceiro grau para isso. Então não entra nessa não. Você já sabe quais são os documentos então que você precisa, em separar, escanear uma papelaria em PDF. Tá. Quais são os documentos? Ele faz aqui para mim. Então, ele faz, se tiver impressora em casa. Não, faz sim. PDF escaneia tudo em PDF, porque não tem que entregar nada original, não tem sentido. O processo é digital, para quem entregar original? Eu oriento você a entregar para o advogado ou advogada, entregar ou no pendrive, ou por e-mail, WhatsApp, já tudo escaneado. Facilita a vida dele ou dela e protege os seus documentos originais, tá? É o correto, viu? Eu ensino meus alunos dessa forma. Então não é nada absurdo, você já sabe quais são os documentos, água, luz, comprovante de pagamento, recibos, notas fiscais, fotos, imagens se tiver, contrato de prestação de serviço, nota fiscal de geladeira, fogão, micro-ondas, isso que vai fazer você ganhar os campeão. Esses são os documentos. Você perguntar para mim, professor Júlio, quais são os documentos? São esses. O que mudou, né, o que a gente pode ter a mais, é uma ata notarial. Quando os documentos são fracos, eu posso ir no cartório tabelião de notas e tentar fazer uma ata notarial. Não é o seu caso, que você tem 18 anos de posse, a posse por si só já te ajuda muito, né? Então, é isso que você gasta para fazer.